esse bate-papo que vai ser dedicado à família, aos amigos, aos parceiros, aos companheiros, às pessoas que convivem com aqueles que têm zumbido e hipersensibilidade auditiva. Essa foi uma ideia de uma paciente minha. Ela me pediu que eu falasse um pouquinho para as famílias e, logicamente, para os pacientes que têm, para as pessoas que têm zumbido e hipersensibilidade, para que essa comunicação e esse entendimento entre as pessoas que acompanham aqueles que têm zumbido e que têm hipersensibilidade, que eles possam entender um pouquinho melhor o que acontece, possam entender que isso é real, o tamanho da dificuldade que isso pode representar para algumas pessoas. Então vamos lá. Primeira coisa para a gente pensar é que normalmente quando a gente apresenta zumbido ou quando a gente apresenta alguma sensibilidade auditiva, seja lá uma hiperacusia ou uma misofonia, eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, até para se tiver algum amigo ou algum familiar poder entender o que isso significa. Normalmente a nossa primeira reação é uma reação de medo. Então, na minha experiência, o que eu percebo é que essas pessoas que apresentam esses sintomas de hipersensibilidade e zumbido, a primeira reação é a de medo. E não é diferente para aqueles que acompanham essas pessoas. Então, você que tem zumbido e você que tem hipersensibilidade, saiba que muito provavelmente o familiar, o companheiro, o amigo que está com dificuldade de entender o que está acontecendo com você, ele também está com medo. Por quê? É o medo do desconhecido. Nós todos temos medo do desconhecido. Muitas vezes a gente vai buscar informação no Google e nem sempre as informações são boas ou são corretas ou são realmente científicas e a gente acaba ainda aumentando o medo, aumentando o susto e ficando ainda mais perdido. Para a pessoa que acompanha, uma pessoa que tem zumbido ou hipersensibilidade, isso também acontece. Então o medo também aparece. É o medo de não saber o que está acontecendo com aquela pessoa. Normalmente, se a pessoa tem um desconforto muito grande com esses sintomas, essa pessoa vai mudar o comportamento. Muda a rotina, muda o comportamento, muitas vezes começa a ter dificuldade para dormir, começa a ficar mais ansioso, às vezes um pouco mais deprimido, e isso assusta, isso dá medo, a gente não sabe como reagir, como fazer para ajudar alguém que está nessa situação. Então a gente vai hoje dar algumas dicas aí para que isso possa ser menos difícil para um lado e para o outro. Então vamos lá. O que é o zumbido? Zumbido é um som que a pessoa percebe, mas que ele não está no ambiente. Então você que acompanha alguém que tem zumbido, saiba, você muito provavelmente não vai ser capaz de ouvir o zumbido da pessoa que você acompanha, tá? Nem eu consigo ouvir. Não existe um exame que consiga enxergar o zumbido ainda. Então, é diferente de outras patologias, outras doenças, que inclusive a gente pode mostrar para as outras pessoas. Tá aqui um exame. Às vezes é algo que é invisível. Então, assim, eu não tô vendo, a pessoa não tem nada, mas eu consigo, às vezes, num exame de imagem, num eletro, enfim, enxergar ali aonde está o problema, onde está a alteração. O zumbido não tem isso. Então, eu não consigo nem mostrar para as outras pessoas onde que tá, o que está acontecendo. Tá aqui a prova de que isso que eu tô sentindo é real. Isso não acontece, tá? E saibam, o zumbido não é um delírio, não é uma falta de qualquer coisa, não é porque o paciente está triste ou está ansioso, ele diz que ouve alguma coisa. Não, ele realmente percebe um som. É um som que não é um som ambiente, é um som interno. Normalmente esse som ele tá lá na nossa via auditiva, lá no córtex auditivo, e ele pode ser produzido, ele pode ser desencadeado, ele é um sintoma, ele não é uma doença. Então, como sintoma, ele é desencadeado por alguns fatores. Eu costumo dizer que zumbido nunca tem uma causa única.
Normalmente é uma combinação de fatores. E aí a gente pode ter uma infinidade de combinações e de coisas que acontecem, desde alterações musculares até perda de audição, alteração da articulação que abre e fecha a boca, articulação temporomandibular, alterações de sono, as próprias alterações emocionais participam muito fortemente. Esse período aí do Covid a gente está vendo isso com muita força, como esse lado emocional tem participado grandemente aí no incômodo, na percepção ou no aumento da percepção desses sintomas. Então a gente tem aí vários fatores metabólicos, enfim, que podem estar gerando, que podem estar causando esse sintoma. E a gente muito provavelmente vai ter que atacar, tratar todas essas vias. Então, tudo aquilo que a gente conseguir identificar como um possível gerador, um possível causador de zumbido, essa pessoa vai ter que tratar esse causador. E se ainda assim o zumbido não for embora, saiba que tem tratamento. Nós temos tratamento para o zumbido, para o sintoma, onde a gente trata lá a via auditiva central, tá? Então, é real, não é um delírio, não é uma invenção, não é uma frescura. Zumbido realmente tira você do eixo. Imagine você com um barulho dentro da sua cabeça 24 horas ou que apareça na hora que você vai dormir. Imagine se isso acontece. Ele pode ser mais forte ou menos forte, mas ainda assim isso é um incômodo. Então procure, isso é uma dica que eu dou para quem acompanha essas pessoas, pense, se coloque no lugar do outro. Converse, tente entender o que o outro está sentindo, peça para ele contar o que é que ele sente, como que ele sente e imagine se você estivesse nessa posição, como você se sentiria. Talvez isso te faça ter mais empatia para as sensações, para as reações, para as ações dessa pessoa que você está acompanhando, que você está aí pertinho, tá? Então, não é uma fantasia, não é irreal. A hiperacusia não é escutar demais, tá? Apesar do nome hiperacusia, dá essa sensação, não é isso. Na verdade, na hiperacusia, sons de fraca ou média intensidade passam a incomodar. Então, você que não tem a hiperacusia vai estar lá no ambiente achando o som normal. A pessoa que tem hiperacusia vai achar aquele som muito forte, às vezes inclusive incômodo, de gerar desconforto, a pessoa não consegue ficar no ambiente. Então é aquela pessoa que não vai conseguir ir para um cinema com você. Esse é um programa que já não vai dar mais para fazer, porque cinema é um som muito forte, né, muito intenso e normalmente gera bastante desconforto nos pacientes que têm hiperacusia. Se vai para um bar, se vai para um show, provavelmente são programas que essa pessoa já não vai conseguir fazer, não vai conseguir acompanhar, não vai dar conta. De novo, não é frescura, não é mimimi, isso é real. A gente tem uma sensibilização da via auditiva, as sinapses, os neurônios, isso está lá dentro do cérebro. Não tem nada que seja capaz de mostrar isso por meio de exames. De novo, eu não tenho como comprovar, mas é real, gera desconforto real, físico inclusive, físico e emocional. Então, de novo, é real, tenha calma, se informe, sente com essa pessoa, escute o que ela tem para te dizer, te contar como ela se sente, se coloque no lugar e perceba que provavelmente você também não responderia tão bem a esse sintoma. A misofonia é uma outra questão, é uma parte neuropsicológica. A gente tem aí uma ativação que não é só exclusiva da via auditiva, a gente tem outras interferências aí, mas a misofonia é quando pessoas sentem uma literal raiva, uma ojeriza, um pavor de determinados sons. Por exemplo, batida do talher no prato, o salto batendo no chão. Eu sei que salto batendo no chão, principalmente quando é o vizinho e tal, ninguém adora, mas essas pessoas sentem literal, assim, como se elas paralisassem com isso. E muitas vezes não precisa nem do som, só a menção de se fazer o som, né? Por exemplo, mascar chiclete, alguma coisa que relacione a isso, só o movimento, ou você vê o chiclete na boca da pessoa, já ativa esse sistema de
né, total pavor daquele som, daquele movimento, daquela situação. Novamente, não é frescura. Essa pessoa sofre, ela tem muito sofrimento. Imagina que tem várias situações, várias atividades que você não vai mais participar. Mais do que isso, coisas comuns do dia a dia passam a incomodar. Então, eu tô na mesa almoçando com alguém, o talher batendo já me incomoda. Olha que horror, gente. Isso não é uma coisa gostosa e prazerosa. Isso gera um literal sofrimento. Então, de novo, é real, não é mimimi, tá? Então, pare, converse, escute, procure entender. De repente, faça uma lista das coisas que incomodam para que você, de repente, pense como funcionar. Eu vou dar essa dica aí também mais pra frente, tá? E aí, o que vale pra gente? O que eu quero deixar para vocês de sugestão? Eu acho que primeiro leia, busque informação científica. Você não precisa ser um especialista no assunto para conseguir receber certas informações que possam te ajudar a entender esse problema dessa pessoa que você ama e que está nessa situação. O conhecimento, ele tende a nos gerar empatia. Então, quando você sabe com o que você está lidando, fica mais fácil para você se colocar no lugar do outro e para você, de alguma forma, buscar alguma maneira de ajudar essa pessoa, tá? Eu sugiro, eu sempre falo para os meus pacientes, né? Se você vai na consulta, tem alguém que te acompanha, tem alguém, como é que o pessoal de casa está respondendo? Não quer trazer junto? A gente conversa, explica, vou lá mostrando todos, assim, eu mostro alguns slides, vou mostrando o que está acontecendo lá na via auditiva, fica mais fácil para as pessoas compreenderem e terem uma informação realmente de qualidade científica, né, que possa dar um amparo, uma base aí para essa pessoa realmente entender o que está acontecendo e da maneira certa, então, poder visualizar e buscar ajuda, tá? Segunda coisa, esteja disponível. Se coloque disponível para essa pessoa. Se você não mora com ela, manda mensagem de vez em quando, faz um telefonema, pergunte como está. Nem sempre a pessoa vai querer falar, fale de outros assuntos, né? Se importe, né? Queira saber a respeito do outro, que saiba ouvir. Ouvir é uma coisa tão importante, às vezes só de a gente poder conversar com alguém que não nos julga, que não vai diminuir aquilo que a gente sente, que não vai de alguma maneira, né, nos olhar com um olhar né, desconfiança ou desprezo. Só isso muitas vezes já é um grande auxílio. Ó, se tem alguém aqui que é familiar e que quer fazer alguma pergunta, ou alguém que tem zumbido, ou que tem hipersensibilidade, quer fazer alguma pergunta ou quer deixar alguma sugestão, aproveita. Quero aproveitar todas as sugestões de todo mundo, tá? Porque talvez tenha ideias aí que eu não tive para falar aqui com vocês, tá? Outra questão para você que acompanha essas pessoas é: não tenha medo do silêncio. Às vezes, tudo que a pessoa quer é ficar quieta. Então, assim, muitas vezes ela quer conversar, ela vai querer ter alguém com quem ela possa dividir, e aí saber ouvir é indispensável. Mas muitas vezes a pessoa não quer falar do assunto. Então, a minha sugestão é apenas esteja aí. Vira e volta eu posto um post que é assim, que é duas pessoinhas se encontrando, e aí uma pergunta: você quer falar a respeito? E a outra fala: não quero. E aí ela senta, e a pessoa que veio lá perguntar se ela queria conversar a respeito, respeita o silêncio do outro e apenas senta ali juntinho com a pessoa. Então, às vezes é só isso, é você estar junto, é a pessoa saber que pode contar com você, que você tá ali, que você tá por perto, que ela pode ter ali alguém, um apoio, um auxílio. A outra questão é saber os gatilhos. Então, você sabe que... Oi, Ana, olá! Se você sabe que para essas pessoas determinadas situações são gatilho, o que é isso? Por exemplo, quando eu tenho misofonia, se eu fizer com a boca vai incomodar. Eu posso de alguma maneira, né? Se eu tiver que fazer alguma coisa ou tirar uma coisa do dente, eu vou no banheiro para eu evitar essa situação para essa pessoa. Óbvio que você não vai ter controle de tudo. Você não vai ficar controlando cada movimento que você faz para não incomodar o outro. A pessoa precisa buscar ajuda, precisa buscar tratamento até para poder lidar, porque são sons que ele vai ter no dia a dia. Mas muitas vezes tem coisas que eu posso evitar.
A gente vê isso às vezes, que inclusive quando o familiar não compreende, não tem empatia por aquilo que a pessoa está sentindo, ele provoca. Então faz justo aquilo que vai incomodar, aquilo que vai provocar, para desestabilizar o outro. Isso não é justo, gente. Troca de lugar. Se você tivesse uma dificuldade, você gostaria que fizessem isso com você? Então veja aquelas situações que são gatilhos e que você pode evitar. Então assim, quando a pessoa desestabiliza emocionalmente, ela perde o sono e aí o zumbido fica forte, e aí eu entro lá naquele círculo vicioso de zumbido, sem sono, ansiedade, zumbido, sem sono, ansiedade. Ok, eu tenho um assunto delicado para conversar, vou deixar para outro dia de manhã, eu posso evitar essa conversa, eu posso evitar às vezes uma discussão, para ter um cuidado com o outro, tá? Então assim, isso eu acho que é uma parte extremamente fácil de a gente fazer, não tão fácil assim, eu sei, mas assim não é impossível, né? É uma questão de a gente exercitar esse cuidado com o outro. Eu posso, então, de uma maneira respeitosa, resolver tudo que eu tenho para resolver, mas evitar disparar os gatilhos naquela pessoa, tá? Uma outra situação que eu acho que é muito, muito válida, eu falo, acho que para todos os pacientes de todas as questões que eu tenho, independente de zumbido, hipersensibilidade, da parte da psicologia, eu acho que a gente precisa, quem está acompanhando alguém, nós mesmos, que não temos necessariamente uma questão específica, discutir estratégias de enfrentamento. Então, assim, você sentar com essa pessoa, conversar, saber o que está acontecendo, como ela vê, como essa pessoa sente, o que dispara nela e tentar juntos achar como eu posso te ajudar. Então, isso a gente tem... Pensa um pouquinho, você não tem amigos? Eu tenho amigos que são assim, que mandam uma mensagem e dizem, não, tô legal. E aí eu mando um recado e pergunto, eu vou para aí agora, você pode me ligar, ou enfim, e eu vou dando opções e a pessoa vai me dizer essa aqui. Então me liga, ou vem pra cá, enfim. A mesma coisa a gente pode fazer com essas pessoas que têm zumbido e que têm hipersensibilidade. Sente com elas. Entenda o que está acontecendo. Pergunte para elas como você é capaz de ajudar. Porque elas vão te dizer o que funciona para elas, porque não tem uma receita de bolo. Então a gente não tem, nem todos os dias também a mesma coisa vai funcionar. Mas, por exemplo, olha, quando eu tô com um zumbido forte, me ajuda muito se alguém conversar sobre outros assuntos. Então eu mando lá um recado, você combina com a pessoa. Então quando o zumbido fica forte, você me manda um recado, eu vou te telefonar. Pronto. Só aí você tem uma grande forma de dar acesso a essa pessoa, dar uma chance para essa pessoa ter algum recurso. Ó, Regis, eu faço isso. Isso. Então, né, fazer esse tipo de coisa, de você sentar com alguém que você confia, também isso vale para aquele que está sentindo, chama essa pessoa, explica como ela pode te ajudar, ela não tem bola mágica para saber. Então, isso é uma coisa também importante, a gente às vezes quer que o familiar saiba como ajudar, ele não sabe, ele não entende o que está acontecendo. Se ele tiver abertura para conversar, que é a parte importante, chame, explique, converse, conte como ele pode te ajudar. Ah, mas ele deveria saber que quando eu tô assim, ué, talvez até deveria, mas não sabe. Então conta, então explica. A gente não tem bola mágica e a gente não responde do mesmo jeito. Então talvez para aquela pessoa, aquela situação ele gostaria que fosse de um jeito diferente do que você acha que funciona para você. Conversa, monta estratégia, dá sugestões, dá opções para essa pessoa te ajudar. E você que está acompanhando essa pessoa, se ponha disponível dentro daquilo que você pode, dentro dos horários que você pode, ou daquilo que, enfim, é possível para você. Se coloque disponível, sente, aceite as estratégias, veja o que você dá conta de fazer e fale para o outro também, isso eu não dou conta, isso eu dou, é um direito. Tá? Conversa aberta, papo aberto é a melhor coisa que a gente pode fazer um pelo outro. Então, mostre um pouquinho para o outro, deixa o outro te conhecer e vamos nos abrir aí para ver o que a gente consegue juntos resolver, tá? Para você que acompanha as pessoas que têm zumbido e que têm hipersensibilidade, reaja, ou haja, na verdade, não é nenhuma reação, uma ação, haja com calma e tranquilidade.
É muito provável que quando essas pessoas estão numa situação onde o zumbido está muito forte, onde eu estou numa situação onde a sensibilidade ou até, né, um disparo, um gatilho aí da misofonia acontece, essas pessoas vão estar bastante ansiosas, agitadas, nervosas ou até entristecidas muitas vezes de perceber a situação ali aparecendo. Se a gente entra na mesma vibração, se a gente entra na mesma sensação, ou seja, eu fico ansioso também porque eu não sei como fazer, ou eu fico nervoso de ver a pessoa triste, porque na verdade a gente não fica feliz de ver ninguém triste, né? Isso nos desconforta. Mas se você para com calma e diz, olha, se eu entrar nessa, eu não vou saber ajudar, não vou ter como ajudar, eu vou somar. Então, cuidado para não somar na agitação, na ansiedade, na agonia, né? Procure usar essas armas. Como eu posso te ajudar? O que eu fazendo agora pode fazer com que isso passe com mais paciência, com mais tranquilidade, com mais facilidade, né? Não cabe discussão nesses momentos, então não adianta você dizer, por que você está sentindo assim? Por que isso agora disparou desse jeito? Você não acha que isso é muita frescura agora justo nesse momento? Ou agora você não consegue? Deixa. A pessoa não tem controle naquela situação, não adianta você somar. Você vai deixar a pessoa mais ansiosa, mais irritada, mais nervosa. Se você está numa posição mais confortável, ou seja, eu não estou sentindo aquilo, eu não tenho zumbido, eu não tenho hipersensibilidade, você consegue agir frente a essa situação com tranquilidade, calma, e aí sim você é capaz de ajudar. Evite somar, evite abraçar a mesma sensação, porque isso soma, tá bom? E a minha última dica, não sei se alguém quer deixar aí alguma dica, estimule essa pessoa para buscar ajuda. Eu sei que quando a gente vai buscar um tratamento, a gente imagina coisas que tenham respostas rápidas e instantâneas. Então eu imagino que eu vou lá num médico e eu vou ter um remédio que vai tirar o meu zumbido, ou eu tenho um remédio que vai tirar a minha sensibilidade auditiva. E não necessariamente isso vai acontecer. Então isso é uma coisa para a gente ter muita consciência. Muitas vezes, boa parte das vezes, o tratamento para zumbido e para hipersensibilidade, ele vai abranger muitas vezes mais de uma área. Então eu vou precisar, por exemplo, trabalhar minha alimentação, modificar minha alimentação se eu tiver alguma alteração metabólica, e vou ter que trabalhar meu sono, eu talvez vá ter que entrar com algumas técnicas de terapia sonora, ou eu vou ter que entrar com técnicas de respiração, enfim, eu vou ali entrar com uma gama de possibilidades de atividades aí para fazer. E muitas vezes o apoio de quem está ali perto ajuda essa pessoa a se manter no tratamento, porque o tratamento muitas vezes é longo. Você tem que associar diversas coisas e ter a disciplina e a persistência para esperar a resposta chegar. Muitas vezes a resposta é lenta, não dá para ter enganação, mas ela vem. Zumbido, hipersensibilidade, misofonia tem tratamento, gente. A questão é você conseguir ter a tranquilidade de levar ele do começo ao fim, sabendo que será longo. Eu sempre falo isso, quando o paciente chega para mim, para reabilitação labiríntica, para tontura, eu já explico, nada que eu faça hoje, o senhor acorda amanhã sem tontura, eu preciso deixar isso muito claro. Quando o paciente chega, quem aqui já foi meu paciente ou é meu paciente sabe muito bem disso, eu deixo muito claro. O tratamento que eu faço não é uma coisa que é uma pílula que eu tomo e amanhã eu acordo sem zumbido, eu não tenho isso para oferecer. Por que a gente faz isso? Para deixar o paciente mais agoniado? Lógico que não. Para a gente não criar expectativas que eu não sou capaz de cumprir, né? Verdade, é longo, Regis, é longo. Tem uma questão aqui. Muitos desconhecem que há tratamento e cura, que em paz e tranquilidade tudo acontecerá melhor. É a mais pura verdade. Então, assim, eu montei um instituto com esse intuito de levar essa informação, de levar esse conhecimento de que tem tratamento e que tem cura sim, tá? A gente tem casos de cura sim, a gente tem relatos, tem 2 artigos científicos já publicados de relatos, né, de casos de cura. O que é cura? O paciente não percebe mais o zumbido, não tem mais zumbido. São 2 artigos brasileiros publicados que juntaram aí pacientes do Brasil inteiro.
E o que a gente sabe? Que na verdade não tem um tratamento específico que cura. Cada um desses pacientes que foi investigado fez um caminho diferente. Por quê? Porque as causas do zumbido elas são diferentes. Então o tratamento é individualizado, é personalizado, às vezes leva um pouco mais de tempo, às vezes leva menos. Eu sempre costumo dizer que o caminho da cura, eu já até publiquei alguns posts aí no Instagram um tempo atrás, se eu achar vou publicar de novo, vou republicar eles, que mostra assim que a gente acha que o caminho da cura é assim. Começo e vou lindamente numa ascendente, sem nenhum tropeço. E na verdade o caminho da cura é assim. Então eu vou, e aí eu tropeço, aí eu melhoro, aí eu pioro, aí eu vou ter que entrar com uma outra técnica, aí eu vou andar, mas eu vou. Então, às vezes ele pode ser mais bagunçado, mais longo, às vezes eu posso ter um momento de mais desafiador aí no processo, ou menos, vou ter que entrar com outra técnica, eu vou ter que rever as formas como eu tô trabalhando e tal. Mas tem tratamento e tem cura. Se você tiver paciência, disciplina, saiba que esse caminho existe. Né? E o familiar, a pessoa que está por perto, precisa incentivar isso. Se a pessoa que está do lado chega e diz, então você não melhora nunca, que sensação que passa? Não adianta nada do que eu estou fazendo. Né? E aí você começa, todos os benefícios que apareceram já, todas as melhoras já começam a ser minimizadas. Então senta, vai contando inclusive para a pessoa que está ali perto. Olha, essa situação já melhorou. Olha, nesse momento, né, ele tá me incomodando menos. Você percebe que eu tô falando menos do zumbido? Isso é uma coisa bem comum. Os pacientes começam a contar que os familiares dizem, nossa, você tá falando menos do zumbido, ele tá incomodando menos e tal, enfim, né? Então, sente, converse com a pessoa que tá ali perto. Você que é alguém que acompanha, que ama alguém que tem zumbido, que tem hipersensibilidade auditiva, esteja aberto. Escute, busque compreender. Procure exercitar a empatia, se colocar no lugar do outro, fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem por você, não fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fizessem para você, e eu tenho certeza absoluta que vocês vão encontrar um caminho. Se ficar difícil de encontrar um caminho ali, só entre vocês, busca ajuda. Os profissionais estão aí também para poder achar caminhos juntos. Eu fico à disposição de sentar lá com o paciente, com o familiar, com quem quer que seja, para que eles consigam juntos exercitar e fazer o tratamento que precisa ser feito. Regis, mas na verdade ninguém quer saber sobre zumbido. Na verdade, as pessoas têm muito receio de zumbido, os médicos, né, os profissionais muitas vezes têm muito receio de zumbido. Acho que muito é porque é um tratamento multifatorial, a gente tem que abranger aí muitas coisas, a gente tem que olhar o paciente como um todo, né? É um paciente que a gente, para medicina, muita coisa assim, tá mudando muito a medicina, demais da conta. Né? Mas a gente costuma ter tratamentos muito protocolados, na fonoaudiologia assim também, a gente tem protocolos, a gente tem toda uma regra que no caso do zumbido e da hipersensibilidade não tem, a gente vai ter que descobrir junto com aquele paciente, cada caso é um caso, você vai lançando mão de coisas que você tem ali que vão se encaixar, que é que encaixa na rotina do paciente, coisas que você vai associar individualmente. Então, às vezes eu acho que tem um receio dos profissionais com relação ao zumbido e talvez até, porque assim, eu costumo dizer, eu não sei tudo, aliás, estou longe disso. E tem assuntos, por exemplo, que eu não trabalho. Eu, dentro da fonoaudiologia, eu não vou atender disfagia, jamais vou atender disfagia. Não tenho preparo para isso, não tenho a formação, não me sinto preparada. Então, nesse caso, se já aconteceu mais de uma vez de me procurarem para dizer, olha e tal, tenho esse caso de disfagia. Eu falo, olha, não atendo, mas eu vou encontrar um profissional para você. Então, a gente vai lá e dá opções de profissionais que a gente sabe, que a gente tem contatos e busca para que possam atender essa pessoa da melhor maneira possível, como ela de fato merece. Então, acho que isso também é uma coisa que a gente está tentando divulgar, tentando que os profissionais entendam que tem tratamento, que tem saída, para que se eu não souber e se não for uma área do meu interesse, que eu pelo menos possa encaminhar e que eu possa buscar, então, pessoas que possam de fato ajudar.
Eu acho que era isso. Eu espero que de alguma forma eu tenha auxiliado vocês, auxiliado os familiares, né? E, enfim, inclusive as pessoas que sentem o zumbido e a hipersensibilidade, a encontrarem caminhos de conviver bem com as pessoas que estão do lado. Obrigada para todos vocês, um grande beijo e até na próxima quarta-feira que a gente conversa de novo na próxima live. Um beijo!